Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo e aproveito já para lançar a seguinte pergunta a vocês. Se a Copa do Mundo do Catar, começasse hoje, quais seriam as seleções favoritas a ganhar a competição? Já aproveite, já deixe o seu like e eu espero que vocês contribuem para o canal, né? Para crescer cada vez mais e a gente aumentar a nossa sala de discussões aqui no nosso canal. E eu já aproveito para dizer que este termo favoritismo, favorito, é uma expressão muito relativa, porque ao decorrer da história a gente já viu a participação da Colômbia nas eliminatórias da Copa de 94, a Colômbia que tinha um timaço com Asprilla, com Valderrama, com Rincón, e a Colômbia era cotada como uma das favoritas, se não a favorita a vencer a Copa de 94, e no torneio foi um fiasco, ficou na primeira fase da competição. Em 2002, França e Argentina dividiram o favoritismo, vinham né, a França, você vê a França, até então campeã do mundo em 98, e a Argentina que fez uma eliminatória exuberante. A Argentina terminou as eliminatórias para a Copa de 2002 na primeira colocação. E tinha uma seleção também com Batistuta, com Verón, com Ortega. Ainda tinha o Simeone, tinha Ortega também, tinha o Sorin. Então uma constelação de craques. E Argentina e França também ficaram na primeira fase. Temos também situação mais recente ainda com a Alemanha, que ficou na fase de grupos na Copa de 2018. A Alemanha, a potência Alemanha, que ganhou a Copa de 2014, inclusive, né, como todos nós sabemos, aquela fatídica derrota da seleção brasileira para os alemães, e ficou na fase de grupos, né, e o último jogo perdeu para a Coreia do Sul por 2-0. Então, pessoal, é muito relativo quando a gente fala da questão do favoritismo em Copas do Mundo. É uma situação que costuma mudar um pouco. Mas vamos lá, né? Vamos aí. Eu vou apontar algumas seleções como favoritas. Mesmo com todos os problemas, mesmo com derrotas frustrantes, derrotas vexaminosas nos últimos tempos, eu sempre considero a seleção brasileira como favorita. Em qualquer competição que ela possa disputar, ela sempre será favorita, principalmente para ganhar a Copa do Mundo. Ah, Humberto, mas eliminatórias sul-americanas é baba, você enfrenta a Bolívia, enfrenta a Venezuela. Vamos acabar com este mito de que as eliminatórias sul-americanas são babas. E na Europa você tem casos de San Marino, você tem casos de Liechtenstein, você tem a seleção de Luxemburgo. Vocês vão dizer que essas seleções são mais fortes do que Colômbia, do que Uruguai, do que Equador? Não é possível. Então as eliminatórias sul-americanas são tão fortes quanto as eliminatórias da Europa. E eu incluo o Brasil como favorito. Eu acho que o Brasil tem uma seleção suficiente para vencer a Copa do Mundo do Catar. É uma seleção que já tem um certo conjunto. O Tite, ele tem uma experiência já, sabe alguns defeitos, né, da seleção brasileira. E eu acredito sim que o Brasil é um dos favoritos a vencer a Copa do Mundo do Catar em 2022. A outra seleção que eu aponto é a seleção da Alemanha. Embora tenha vindo de um resultado frustrante na Copa do Mundo de 2018, uma das piores campanhas da história da seleção alemã, mas a gente não pode desmerecer o histórico da seleção alemã na história mesmo das Copas do Mundo, né? A Alemanha, que foi a seleção que mais figurou entre as 4 primeiras colocadas da Copa do Mundo. E é uma seleção que já vem jogando junto já há muito tempo. Tem o mesmo técnico há 12 anos, né, que é o Joachim Löw. E a Alemanha é sempre a Alemanha, né? Embora eu ache
que a Alemanha ela perdeu um pouco do seu esplendor nos últimos, digamos, nos últimos 2 anos. Ela vem oscilando inclusive na Copa das Nações. Mas a Alemanha sempre vai ser também incluída como uma favorita a vencer uma Copa do Mundo. A outra seleção que eu coloco é a seleção da França, a seleção francesa, que é até então a atual campeã do mundo. A França tem um histórico altamente favorável, porque a França ela venceu, ela chegou à final, né, de 3 das 6 últimas Copas do Mundo, não é? Isso não é para qualquer seleção. E tem ainda talentos, né, como Mané, como Griezmann, não é? Jogadores que aí podem a qualquer momento desequilibrar. Uma outra seleção, e aí eu fecho essa lista de seleções favoritas, é a seleção da Inglaterra. A seleção da Inglaterra, a boa campanha que ela fez na Copa de 2018, deixou uma boa impressão para o torcedor inglês, porque a Inglaterra, ela em mundiais, ela sempre foi tida como azarona, né? Ela é aquela seleção que tem muita pompa para pouca coisa. E eu achei interessante a participação da seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo da Rússia. A Inglaterra tem um time jovem, tem um futebol local, né? Tem um campeonato local, que é um campeonato inglês, a Premier League, que favorece revelações. Tem uma das maiores ligas do mundo, e isso de uma certa forma pode repercutir também em um bom desenvolvimento da seleção inglesa, né? E a seleção inglesa também está com um bom trabalho de base, o que pode ajudar nessas competições futuras, como a Copa do Mundo do Catar. E tem outras seleções que correm por fora, e aí eu posso citar Portugal, eu posso citar a Argentina, né? Eu não incluo a Argentina como favorita, porque a Argentina é uma seleção cheia de problemas. Eu vou fazer um vídeo em relação à Argentina, porque muitos estão colocando a Argentina hoje como uma seleção comum, e a Argentina não é uma seleção comum, apesar de todos os problemas, e eu vou dizer por quê. E é isso, pessoal, né? Essas são as seleções que eu listei, as seleções favoritas a ganhar a Copa do Mundo de 2022. Se vocês acham o contrário, pode colocar os seus comentários abaixo, dê o seu like e vamos aí ajudar a difundir mais o nosso canal, certo? Até mais, um abraço.